O tucum ou tucumã é uma árvore amazônica muito presente na vida dos povos da floresta. Da fibra de sua folha é feita uma linha muito utilizada para a confecção de redes e outros artefatos. Devido à sua resistência, é também chamada de linha da lealdade. Da madeira do tucum é feito o anel de tucum. O anel de tucum tem sua origem no Império do Brasil, quando povos negros e indígenas o tornaram um símbolo de pacto matrimonial, de amizade entre si e também de resistência na luta por libertação. Era um símbolo clandestino cuja linguagem somente eles compreendiam. Mais recentemente, a utilização do anel de tucum foi resgatada por cristãos como símbolo da opção preferencial pelos pobres e pelo engajamento de suas lutas e sua libertação. Como conta D. Tomás Balduino, Pedro Casaldáliga recebeu símbolos litúrgicos adaptados às culturas dos povos indígenas e camponeses. A mitra era um chapéu de palha, o cajado, um remo de tapirapé e o anel de tucum. Em seus dedos e nos de muitos agentes pastorais, tornou-se o sinal do compromisso da caminhada rumo à libertação. É o anel de tucum, uma palmeira da Amazônia, aliás, com uns espinhos meio bravos. Sinal da aliança com a causa indígena, as causas populares. Quem carrega este anel normalmente significa que assumiu estas causas e as suas consequências. Você toparia levar um anel? Topa? São Félix do Araguaia, Mato Grosso, 12 de fevereiro de 1981. Aos amigos e companheiros, formandos de Psicologia da Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. Na impossibilidade de enviar para vocês um discurso e na impossibilidade de estar aí com vocês, porque sua colação coincide com a Assembleia Nacional da CNBB, escreva esta carta. Escreva esta carta com liberdade familiar. Vocês me elegendo como patrono, como padrinho, dão-me esse direito. Elegendo-me, vocês pretendiam prestar uma homenagem à Igreja do nosso país, que atualmente paga um preço alto por sua liberdade de ser Igreja de Jesus Cristo, por ser o que deve ser apenas. Honestamente, a Igreja de Jesus não pode deixar de pagar este preço de encarnação comprometida. De todo jeito, obrigado. Vocês com isso nos confortam e nos comprometem a mais. Agradeço ainda a lição de simplicidade que vocês deram a muitos com o seu convite. Simples folha vestida de terra. Seja ele como um pequeno sacramento da simplicidade. Com que vocês pretendem ingressar mais comprometidamente no espaço social brasileiro e latino-americano. Agora é que vocês vão se formar na luta com o povo, frente às tentações do dinheiro, do poder, do prestígio, frente à grande tentação do mercado profissional. Também a psique virou matéria de mercado, nessa mercantilista sociedade que o capitalismo moderno exacerbou em requinte de desequilíbrio e necessidades. Não esqueçam nunca que a psicologia toca a alma humana. Mercadoria outra, matéria-prima, nascida do próprio alento do Deus vivo. Transação feita a preço de sangue, do sangue do Filho do Homem e do muito sangue de muitos filhos dos homens. A maltratada alma humana destes tempos de neuroses e psicoses, na desajustada sociedade do consumismo e da supertécnica, onde o importante é ter mais, ser mais do que os outros, mesmo à custa de deixar de ser identidade humana. Não se vendam,
nem nas escolas do sistema dominante, nem nas empresas do lucro capitalista, nem nos consultórios da medicina prostituída. Não acabem sendo funcionários bem pagos, psicólogos dos privilegiados do mundo, aliados úteis da exploração, talvez da repressão. Sejam trabalhadores da ciência, junto aos trabalhadores da enxada, ou do torno, ou da panela. Construtores todos do mundo novo que precisamos, que os pobres da terra exigem angustiadamente. Vocês, como psicólogos, têm uma específica missão, escandalosamente espiritual. O homem não pode ser máquina. Devolvam ao homem a sua condição livre e luminosa. Reconciliem a ciência dos gabinetes com a sabedoria do povo. Recuperem para si e para os irmãos aquela psicologia popular, ainda, entre aspas, natural, humana ainda, que se expressa em comunhão com a natureza, sobretudo nas comunidades indígenas, na sábia paz interior do dia a dia, em relacionamento familiar ou de vizinhança, sem hermetismo, sem histerismos, na alegria simples dos festejos, sem as sofisticações dos réveillons cariocas, na capacidade de falar com Deus. Descubram e assumam as atitudes básicas de um homem novo que todos sonhamos, que Deus proclamou e que deveríamos apostar minuto a minuto toda a nossa existência. Tentamos sermos nós, em radiação comunitária, novas mulheres, novos homens, novas pessoas humanas. A verdadeira revolução, definitivamente transformadora da sociedade humana, é tanto psicológica quanto sociopolítico-econômica. Devemos transformar simultaneamente tanto as pessoas quanto as estruturas. Um bom psicólogo seria, assim, por definição, um militante. Vocês estudaram privilegiadamente a alma humana, para agir a partir dela. Vocês sendo sempre humanos, para agir em torno a ela, entre humanos, irmãos, para agir sempre em a favor dela. Síntese vital da pessoa humana, que por sua vez é síntese consciente do universo, sendo a imagem filial do próprio Deus Criador. Amém. Hoje, aqui, nesta hora do Brasil e da pátria grande comum, que é esta América Latina. Sejam atuais, não tanto pelos novos livros que conheçam ou pelas novas técnicas que utilizam, quanto pelo que joguem na correnteza viva da história. Companheiríssimo, vocês me chamaram. Sejamos. Com esta afeição e nessa esperança, sob a luz e o grito deste desafio, abraço a todos vocês, companheiro e irmão. Assinado Dom Pedro Cavaldáliga. Isso de São Félix de Araguaia. Pedro Casaldáliga nasceu na Espanha, região da Catalunha, em 16 de fevereiro de 1928. Naturalizado brasileiro, em 1971, pelas mãos de Dom Tomás Balduino, foi sagrado bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, estado do Mato Grosso. Foi um dos fundadores da Teologia da Libertação, da Comissão Pastoral da Terra, CPT, e do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Lutou pelos ribeirinhos, indígenas e pelos camponeses sem terra. Em sua caminhada, Dom Pedro também encarnou e vivenciou profundamente o grande sonho de Nuestra Meríndia, Afroamérica, Améfrica Ladina, território sem fronteiras nem cercas, mátria e pátria grande e liberta. Malditas sejam as cercas, maldito seja o latifúndio, sentenciou em muitos de seus textos e poesias. Casaldáliga foi autor e coautor de mais de 100 obras, através das quais expressou sua posição teológica baseada na libertação e esperança e seu compromisso
com uma humanidade mais humana. Quem o conheceu encantou-se ao descobrir o Evangelho em sua versão mais autêntica e simples, materialização da ternura, coragem e compromisso com os povos explorados do Brasil, América Latina e do mundo. Dom Pedro faleceu no dia 8 de agosto de 2020 e foi sepultado na beira do rio Araguaia, à sombra de um pequizeiro, árvore nativa da região.